Acho que a gente pode começar agora. Depois a doutora Amanda entra. Pode ser? Podemos começar? Bom, boa noite a todos. Eu queria dar as boas-vindas aos convidados e aos pacientes e familiares que estão aqui com a gente hoje nesse encontro. Esse é o nosso terceiro encontro do nosso projeto de palestras, né, de um debate, né, que a gente sempre gosta de abrir para perguntas, com os pacientes, com relação a assuntos variados, mas de interesse aos pacientes e suas famílias relacionados ao câncer e o seu tratamento. Nesse encontro, particularmente, é um encontro muito esperado por todos nós, porque nós vamos falar com a nossa querida nutricionista, a doutora Denise, sobre um tema que afeta todos nós, com câncer ou não, sobre mitos e verdades relacionados à alimentação, né? Então, Denise, a palavra está com você, pode iniciar a sua apresentação e depois a gente vai abrir para perguntas pelo chat e a Denise com certeza vai responder a todos com muita dedicação e carinho. Um abraço. Obrigada, doutora Aline, doutora Amanda, né, pelo convite, a Redditor. Acho que a gente só agrega conhecimento a todos e consegue, né, multiplicar, então acho que isso é muito importante. Eu vou compartilhar a minha tela e aí vocês me digam se estão conseguindo ver. Estamos sim, tá ótimo. Tá, deu para ver certinho? Sim. Tá bom, eu deixei as dúvidas para o final, que eu acho que é mais fácil, porque aí acaba não interrompendo e cortando, né? Então, eu vou tentar ser um pouco mais breve, porque pelas aulas anteriores surgiram algumas dúvidas em relação à nutrição. Então, eu acredito que a gente vai ter bastante dúvida no final, isso é bom. Então, vamos esperar com que, né, o pessoal traga essa demanda aí para a gente. Então, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre alimentação e câncer, né? Isso é um mito ou uma verdade? Então, primeiramente, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, tem alguns pacientes que provavelmente nunca passaram comigo, então meu nome é Denise, eu sou nutricionista formada em 2006, então esse ano eu já faço aí 16 anos de atuação, sou pós-graduada em nutrição infantil pelo HC, Hospital das Clínicas, e tenho uma atuação na área hospitalar de 12 anos, então eu fui construindo a minha carreira na área hospitalar, então eu atuei bastante com equipe multidisciplinar de terapia nutricional, paciente crítico, oncologia, tanto unidade de internação quanto ambulatório, transplante de medula óssea, fiz parte de cuidados paliativos e trabalhei um tempo com circulação extracorpórea também. Então, eu consegui ter uma boa bagagem aí na área hospitalar, e agora, há aproximadamente 4 anos, eu estou na área ambulatorial e de consultório, né? E juntamente com a área ambulatorial, eu atuo em cursos de pós-graduação e especialização na matéria de nutrição em oncologia. É uma área que eu gosto muito e que eu tenho participado bastante, inclusive de alguns congressos relacionados aí à nutrição. Eu vou começar, então, primeiro dando algumas dicas, né, para a gente iniciar essa aula. Então, o que é importante quando a gente fala de nutrição? Principalmente né, nessa parte oncológica. Então, não acredite nas informações da internet. O que eu tenho cada dia mais visto, os pacientes, eles já vêm com essa coisa de procurar a informação, correr atrás, isso é bom, mas às vezes agregam coisas que não são úteis no tratamento. Então, a gente não pode acreditar em tudo que a gente coloca no Google e recebe de informação. Uma outra dica, então, não ache que a nutricionista está ali somente para quem está emagrecido, para quem tem sintoma durante o tratamento, não, a gente está ali para auxiliar
em qualquer aspecto. Então, por exemplo, aquele paciente que ganha peso demais durante o tratamento, que é muito comum, de repente aquele paciente que tem uma dúvida relacionada a hábito de vida, hábito alimentar. Então, a gente está ali para agregar o conhecimento em qualquer coisa que o paciente precisar relacionada à nutrição. Nunca compre suplementos e vitaminas por conta própria. Tá? Que ele vai na farmácia e pede indicação do farmacêutico ali. Então, assim, procura sempre um profissional da nutrição ou com prescrição médica. Então, isso é muito importante, a gente precisa ter cuidado. Tá? E na dúvida, a gente trabalha com uma equipe multiprofissional. Então, por exemplo, a enfermagem está ali para tirar dúvida, o médico, o próprio farmacêutico, o nutricionista. Então, assim, confie na equipe multiprofissional que está ali frente a frente durante o tratamento. Isso é muito importante, né? Então, a gente deixa de correr risco acreditando em coisas que podem agregar alguma coisa ruim ao tratamento, tá bom? Então, eu resolvi fazer um top 12 de mitos ou verdades, né, para a gente deixar de uma forma mais ilustrativa, e eu trouxe algumas demandas que eu mais recebo no dia a dia, no consultório, né? Então, o que que eu posso, o que que eu não posso, isso é verdade, isso é mentira? Então, eu fiz um top 12, eu ia fazer um top 10, mas aí foi surgindo algumas ideias e eu acabei fazendo um top 12. Então, por exemplo, leite e derivados, né, são alimentos que a gente pode consumir durante o tratamento, pós-tratamento, pré. Claro, podemos consumir leite e derivados. Não existe, gente, contraindicação, salvo casos de alergia à proteína do leite. Né? Nem o intolerante à lactose, ele precisa fazer a restrição. Claro, ele pode consumir um produto que tenha retirada essa parte, a lactose do leite, mas ele pode consumir o produto, tá? O leite, ele não inflama, não é um alimento inflamatório. Então, não vamos demonizar o coitado do alimento. Então, o leite pode ser consumido. Vamos supor, eu não quero consumir o leite. Então, a gente tem outras opções, né, que podem ser consumidas também. Leite de coco, arroz, aveia, castanha, tá? Mas isso é por fato de preferência, não que você precise e tenha que excluir o leite de vaca aí durante o tratamento. Top 11, né? Então, o que eu trago aqui? O gengibre. O gengibre é uma raiz que eu particularmente uso bastante na prática clínica. Então, ele pode ser consumido durante o tratamento quimioterápico ou radioterapia, qualquer tipo de com via oral, via sistêmica, então não tem problema. Ele não é um alimento que tem interação com a medicação, então ele pode ser consumido de forma segura, tá? E ele também não tem relação com aumento de pressão arterial. É bem comum o paciente falar, eu não consumo gengibre porque eu sou hipertenso, mas a gente vê estudos que não correlacionam isso. Mas vamos supor, eu não me sinto bem. Aí é um caso particular, então tudo bem, a gente não vai utilizar, mas ele não tem essa relação, né? E qual que é a ação dele? Ação digestiva. Então, a gente usa para esses casos de náuseas, vômitos, principalmente naqueles dias pós infusão de medicamento, né? Por exemplo, 2, 3 dias, até uma semana após, que é um período mais crítico, a gente pode usar o gengibre aí como um aliado. Né? E sugestão de consumo, a gente pode fazer chá, ou fazer ele em forma de água aromatizada, pode bater junto com um suco, ou então colocar na própria sopa, fazer um sorvete, utilizar as balas de gengibre. Então, é um alimento bem coringa aí, que a gente pode estar incluindo no nosso dia a dia. Top 10, dietas da moda. Então, aqui, a gente poderia falar até uma aula só de dietas, né? É um tema bem amplo.
Então, isso eu recebo muito paciente que já chega com uma ideia de que ele precisa de uma dieta específica. Não é bem assim, né? O nutricionista, ele está ali porque ele trabalha com isso. Então, todas e quaisquer dieta tem que ser prescrita por um nutricionista, né? O nutricionista não pode tirar algo da gaveta e falar, o senhor vai fazer essa dieta. Não, tem todo um embasamento por trás disso. Por exemplo, eu preciso entender a patologia do paciente, hábito de vida, hábito alimentar, rotina, né? Então, dieta vai muito além do que uma prescrição alimentar. E não existe a melhor dieta. Então, eu tenho câncer, eu preciso fazer uma dieta cetogênica. Não, isso não existe. Né? Não existe nem eu tenho câncer, eu preciso fazer essa dieta. Fujam disso, gente. Né? Então, hoje isso caiu de linha, não existe, tá? A melhor dieta, qual que é? Aquela que o paciente consegue aderir, consegue ter resultado, consegue passar pelo tratamento, é isso. Casos muito específicos, de repente a gente precisa ser mais agressivo, entrar com uma dieta específica, mas, no geral, não. Tá? Por exemplo, fuja de promessas com resultados rápidos, principalmente aquele paciente que ganhou muito peso com o tratamento. Acontece. Então, vamos supor, aquelas dietas de internet, perca 5 quilos em uma semana. Então, fuja disso, gente. Né? Isso é muito ruim, pode prejudicar o tratamento, muitas vezes. Então, às vezes, a pessoa que tem um sobrepeso, que tem uma obesidade, ela pode se tornar um obeso desnutrido por uma besteira, por seguir uma dieta mal orientada. Então, isso existe, tá bom? E nenhum alimento tem o poder de curar o câncer. É muito comum. Passei a consumir tal alimento porque eu vi na internet, porque o meu amigo, o meu familiar falou que eu tenho que consumir. Não, de forma isolada também não existe. Top 9, vitaminas, né, suplementos. Eu acredito que, assim, pelo menos 50% dos pacientes que eu atendo chegam fazendo uso de algum polivitamínico. Então, isso é muito complicado. Por quê? Porque é um medicamento e muitas vezes esse paciente vai na farmácia e compra por conta. Só que é um medicamento e tem vitaminas que, de repente, o paciente não precisa, né? Está tomando muito além do que precisa. Então, ele pode ter interação com químio também. Tá, os excessos. Então, não é só ir lá na farmácia e comprar uma vitamina e achar que está tudo bem. Tá? Então, tem que ser consumida com prescrição do médico ou da nutricionista, para que esse paciente não sofra algo que prejudique o tratamento por conta desse uso inadequado. Não só as vitaminas também, a gente tem a parte dos fitoterápicos. Então, os fitoterápicos, por exemplo, cúrcuma em cápsula, gengibre em cápsula, aqueles que são vendidos muitas vezes em casa de produtos naturais, né, em cápsulas, a gente não sabe o que tem ali, e eles têm ação também. Então, é diferente de você consumir o alimento e você tomar um fitoterápico. Então, não façam uso por conta própria, principalmente dos fitoterápicos, tá bom? No nosso top 8, então, açúcar e adoçante, né? Então, essa é uma das perguntas, acho que campeãs, mas eu mesmo assim eu deixei ele no top 8 porque eu acho outras coisas ainda mais importantes. Então, o que a gente deve usar? Açúcar ou adoçante? Qual que a diferença entre eles? Então, por exemplo, açúcar, né? Eu não uso açúcar refinado, mas eu uso açúcar mascavo. Então, qual que é a diferença desses dois? Então, a diferença entre os tipos de açúcares é o grau de refino, o grau de manipulação que a indústria fez no produto. Mas, se a gente for considerar caloria, eles são iguais. Então, o açúcar cristal, o açúcar demerara, o açúcar mascavo, o açúcar refinado, eles contêm o mesmo aporte calórico. Então, por exemplo, aquela pessoa que quer emagrecer, que consome algum tipo de açúcar, o ideal é que ela não consuma, né? Porque ele agrega muito valor calórico numa quantidade pequena.
por exemplo, aqueles sachês de açúcar, né, que a gente usa para colocar no cafezinho, adoçar alguma coisinha pequena no dia a dia, eles têm mais ou menos de 20 a 30 calorias. Só que ninguém usa um no cafezinho e nem toma um cafezinho por dia. Então, se a gente for somando tudo isso no final do nosso dia, a gente consome muita caloria desnecessária. Então, o ideal é evitar. E aquele papo de que o açúcar alimenta o tumor, né, a célula cancerígena. Não, gente, todo e qualquer alimento, ele serve de nutriente para essa célula cancerígena, não só o açúcar. E não é por isso que a gente vai deixar de consumir, tá bom? Então, assim, se precisar consumir o açúcar, consuma, mas não se preocupe com essa questão de alimentar o tumor. Tá? E adoçante? Então, o adoçante, adoçante é cancerígeno? Não, o uso dele no Brasil é seguro, tá? Ele tem uma aprovação de órgãos de saúde, a quantidade que o brasileiro, que a gente usa no dia a dia é pequena, então assim, se precisar, pode usar o adoçante, tem que tomar cuidado porque alguns podem causar diarreia, por exemplo, o xilitol, ele fermenta, né, eritritol, eles fermentam no intestino. Então, para de repente alguém que já tem uma sensibilidade, é legal evitar, tá? Então, se de repente precisar o adoçante, qual que é a melhor opção? Uma opção natural, fugindo daqueles sintéticos, o stevia, que é derivado de uma planta. Então, pode utilizar, tá bom? E aí, açúcar ou adoçante, onde que a gente vai ficar? Melhor opção, gente, sabor natural dos alimentos. Então, passe a acostumar a não precisar adoçar as coisas, né? Passe a valorizar aquele alimento, o sabor, principalmente para quem tem compulsão por doce. Quanto mais doce, pior. Então, assim, passe aí tirando isso da rotina de vocês, tá bom? No nosso top 7, gente, carne vermelha e embutidos. Essa é um assunto que eu gosto muito. Então, por exemplo, existe a Agência Internacional de Câncer, de Pesquisa em Câncer, e isso já é comprovado cientificamente de que a carne vermelha e os embutidos possuem são cancerígenos, principalmente os embutidos, eles são ainda piores do que a carne vermelha. Então, assim, embutidos, que são mortadela, presunto, peito de peru, não consumam, né? Não tem que consumir. O poder de carcinogênese dele é muito alto. Então, tirem isso da vida de vocês, tá? E a carne vermelha? Também. Então, o que a gente recomenda? Consumir até 500 gramas por semana. Eu, particularmente, acho bastante. Por exemplo, ou 3 bifes de mais ou menos 160 gramas na semana. É bastante carne vermelha. E o paciente que está em quimioterapia, normalmente, ele tem uma recusa grande à carne vermelha. Então, assim, quanto menos consumir, melhor. Claro, não precisem excluir da rotina, mas passem a consumir outras proteínas, né? O frango, o peixe, que é uma proteína que quase ninguém consome, que tem gorduras boas, principalmente para o desenvolvimento cerebral, as proteínas de origem vegetal são ótimas também. Então, tentem fazer essas mudanças de estilo de vida, né? Por exemplo, a carne vermelha, vai fazer qual que é o melhor modo de preparo dela? Ela cozida, tá? Refogadinha, evitem fritar, preparar churrasco, aquela carne queimada, porque aquela substância de fumaça, né, que é aquela coisa queimada do alimento, também tem potencial carcinógeno. Então, assim, evitem, tá? E, claro, são duas classes de alimentos que aumentam chance de desenvolver câncer coloretal, câncer de intestino, estão ligadas diretamente à doença. Então, assim, não é que começou o tratamento, eu preciso parar de comer, né? Então, a gente carrega esses hábitos de vida e uma hora o corpo, ele mostra né, quais foram as nossas ações e o quanto ele sofreu. Então, para quem tem criança em casa, então tirem isso da rotina de vocês. Nosso top 6, o inhame. Então, assim, falando em imunidade, todo mundo já sabe, já tem o inhame na cabeça. Porque é muito comum na internet a gente falar do suco de inhame.
Só que, assim, o inhame, para a gente ter essa propriedade de questão imunológica, a gente pode consumir ele cozido. Então, não precisa consumir o inhame cru, tá bom? Hoje mesmo, é muito comum, hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela estava consumindo o inhame cru e não estava passando bem. Então, tem muita gente que sente dor de estômago, né, que sente aquela coisa de indigestão. Então, não é um alimento para ser consumido cru. Tá? Então, tem gente que tem alergia, só o fato de descascar já sente coceira. Então, incluam na rotina de vocês ele na forma cozida. Então, por exemplo, pode adicionar numa sopa, se quiser adicionar no suco também, porque ele tem um sabor neutro, né? Quer fazer um purê. Então, consumam ele aí na rotina de vocês, mas na forma cozida, tá? Top 5, os chás. Né? Então, outra coisa, assim, bem polêmica. Então, eu sempre falo, pode consumir o chá? Pode. Tudo sem exageros. Né? Então, qual que e como comprar isso? Então, sempre comprem de marcas conhecidas. Nunca cheguem na loja de produtos naturais e comprem aqueles chás a granel. Por quê? A gente não sabe qual é a procedência daquele produto, como que aquele produto foi armazenado, né? E ele pode ser um carregador de bichinhos aí que não sejam tão legais para a saúde, principalmente se a imunidade, de repente, cai um pouquinho. Então, podem comprar? Podem, mas sempre de marcas conhecidas, do supermercado, que vem na caixinha, que tem procedência, tá bom? Quais são, por exemplo, os liberados, os que a gente pode consumir aí na rotina? Então, hortelã, cidreira, o de gengibre, que foi o que eu comentei no início, erva doce, camomila, hibisco, são chás com menor potencial de interação, claro, e nunca consumir 1 litro, né, porque o chá, ele tem propriedades fitoterápicas, então não é porque é uma erva doce que eu dou até para o bebê que eu posso consumir 1 litro, não, tá? Então, assim, consumam 1 xícara, no máximo 2 xícaras por dia, de 200, 250 ml, está de bom tamanho, né? Mais que isso, não. Tá? E os chás que a gente tem que evitar durante o tratamento? Que esses são chás que com maior potencial de interação com quimioterapia. Então, é o chá verde, o chá da erva de São João, o chá de graviola e o chá de amora. Então, são 4 chás que normalmente eu peço para os pacientes evitarem. Né? Então, assim, acho que o mais comum entre eles aqui é o chá verde. Né? Os outros são chás que a gente não costuma ver tanto na rotina, mas o chá da folha de graviola, se a gente procurar no Google, ele fala que pode ajudar no tratamento. Então, assim, não consumam, na dúvida, não consumam. Né? A fruta, o suco da fruta da graviola, por exemplo, pode consumir, né? A amora, a fruta em si, está liberado, mas o chá, não, o chá da folha, da raiz, então o chá não, certo? Top 4, então cogumelos. Eu tenho visto bastante coisa na internet, mais a nível dos Estados Unidos, tá? Que vem falando do consumo de cogumelos e regressão da doença. Então, aquele paciente que já tem o câncer e que ele curou com o uso de cogumelos. Então, assim, ainda não existem estudos comprovados, tá? Que relacionam o consumo de cogumelo com a recidiva da doença. Então, isso não existe, tá bom? Então, por exemplo, se a pessoa gosta de consumir, consuma, não precisa passar a consumir porque vai me curar, isso não existe, tá bom? Então, se consuma, continue consumindo, se não come, não vai passar a comer, tá? Então, isso também não é comprovado, isso é um mito da parte do cogumelo. Aqui, né, então, top 3. Então, esse é um dos assuntos, assim, que eu particularmente mais gosto. Né? Então, a saúde intestinal. Então, a saúde intestinal eu já venho estudando há pelo menos uns 4 anos, e a gente sabe que a saúde do intestino está ligado a vários outros fatores. Então, o que compreende a saúde intestinal? A nossa flora intestinal, que nada mais é o que a nossa microbiota.
Então, quanto pior for a nossa alimentação, pior fica a nossa microbiota. Ou seja, aqueles bichinhos bons que habitam o nosso intestino ficam em pequena quantidade. E aí os bichinhos ruins passam a ficar em maior quantidade. E aí que a gente tem muitos gases, dor abdominal, não tolera determinado tipo de alimento. Então, a saúde intestinal, fora a questão do intestino em si, está ligado a essa árvore de patologias e doenças. Então, o que eu destaquei aqui? Por exemplo, câncer coloretal. Então, quanto pior for a nossa flora intestinal, mais risco de chance de desenvolver a doença. Né? Outro braço, né? Outro caule da árvore que eu destaquei, excesso de peso e obesidade. São 2 fatores que estão ligados ao aumento de incidência do câncer. Então, tudo isso em desarmonia pode também levar ao surgimento da doença. E como é que a gente melhora a nossa microbiota intestinal, a nossa flora, né? Essa relação de bichinhos bons que a gente tem com a alimentação? Porque tudo que a gente come passa pelo intestino. Então, se eu tenho uma alimentação ruim, hábito alimentar, estilo de vida ruim, isso vai refletir, tá? Então, por isso que é importante da gente saber do que a gente está colocando para dentro da gente, tá? Então, microbiota intestinal, se a gente fosse abranger só esse assunto, daria só uma aula disso também, tá bom? Então, é uma coisa que na prática eu gosto bastante de abordar, né? Então, tem muito paciente que, por exemplo, durante tratamento desenvolve diarreia, né, intestino preso, isso tudo por quê? Porque modifica a flora intestinal, a própria medicação, o próprio tratamento quimioterápico também leva a essas modificações. Então, tá aí a importância da gente saber tratar esse órgão enorme e tão importante que a gente tem. Top 2. Então, ó, a gente está finalizando. Top 2. Atividade física. Então, existem muitos diversos estudos, gente, falando que a atividade física, além de diminuir chance, né, de desenvolver a doença, né, melhora a resposta à quimioterapia, reduz fadiga, controla o ganho de peso e tem a manutenção da massa muscular. Né? Durante o tratamento, é muito comum as pessoas ficarem sem fazer nada. A maioria, por exemplo, 10% dos meus pacientes conseguem fazer uma atividade física durante o tratamento. Mas também não adianta, por exemplo, uma pessoa sedentária, começou o tratamento e vai querer... Não adianta, aí também não. Mas, por exemplo, uma pessoa que já é praticante de atividade física, não é sedentária, começou o tratamento, tente manter essa rotina, é muito importante, principalmente para a gente pensar em ganho muscular, né, ter manutenção dessa massa muscular, né? Então, a gente sabe que a perda da massa muscular, principalmente no idoso, é muito ruim, né? Está ligado a muitas outras doenças na fase do idoso, na idade do idoso. Então, a gente tem que conseguir ter o ganho muscular, né? Então, por exemplo, pensando em saúde óssea também, né? Prevenir a osteoporose, a osteopenia, que é um grau mais ameno da osteoporose. Então, a gente tem que incluir na nossa rotina atividade física, né? Por exemplo, eu não gosto de ir para academia. Poxa vida, existe uma gama de variedade, de tipos de atividades hoje que a gente pode fazer para se manter um pouquinho aí ativo, sair daquele sedentarismo. Então, por exemplo, um treino funcional, né? Os idosos, eles não gostam muito da academia, de repente querem algo mais reservado. As mulheres também não gostam do ambiente de academia, então procure fazer algo que te dê prazer, que é algo forçado, eu acho que também é muito ruim. Então, fazer uma atividade, algo que te dê prazer, com uma frequência de, no mínimo, 3 vezes na semana, a gente consegue reduzir muito a fadiga aí do tratamento, certo? Top 1, então, ganho de peso.
né? Então, aqui eu estou falando daquele ganho de peso ruim do tratamento, principalmente pensando nas mulheres que realizam hormonioterapia, a quimioterapia via oral. Então, assim, é muito comum. A maioria evolui com ganho de peso aí no tratamento, né? E esse ganho, ele está ligado a hábitos de vida, né? A consumo alimentar inadequado. Esse slidezinho aqui do lado, do lado esquerdo, foi uma pesquisa feita numa instituição de caridade que trabalha com câncer lá do Reino Unido. E eles fizeram uma pesquisa com, assim, muitos participantes. E aí, 78% deles, das pessoas entrevistadas, eles acreditavam que o câncer ele tinha uma origem genética, né? Mas, na verdade, a gente sabe que a maior parte não é de origem genética. 5 a 10% dos tipos de cânceres estão ligados a fator genético, e a gente acha que não. Então, a maior parte da doença está ligado a fatores externos. Se a gente olhar aqui nos 3 quadrinhos embaixo, então, quais são os fatores responsáveis aí? Obesidade, álcool e sedentarismo. Então, é o que eu bati na tecla, né, durante essa aula. Então, atividade física, controle de ganho de peso e o que a gente consome. Então, a alimentação é isso. Então, se a gente não conseguir mudar o modo que a gente vê a alimentação, os hábitos de vida, né, não é só durante o tratamento, é pré, durante e pós. Então, a gente não vai conseguir ter uma boa saúde, né? Então, acho que esses são os 3, assim, fatores mais importantes aí que eu julgo nessa aula. Né? E para a gente já, assim, quase terminar, né, a alimentação, o que a gente conclui disso tudo? Ela é uma verdade, porém ela vem sempre carregada aí de mitos. Então, o nutricionista está aqui para a gente tirar esses mitos e fazer com que o paciente consiga seguir a vida aí com uma tranquilidade, né, hábitos de vida e uma alimentação mais adequada, não só para si, mas para a família, tá? Então, agora, eu finalizei meu top 12, queria saber, em relação às dúvidas, como é que estamos ao nosso tempo. Ótimo, Denise, obrigada. Realmente fica bem difícil dizer o que é mais importante, né? Tem várias dúvidas aqui no chat, mas eu queria fazer uma pergunta para você, assim, uma coisa que você falou que eu vejo muito, nós brasileiros, nós temos muito hábito de consumir carne vermelha, né? É uma coisa que está na nossa cultura e que eu acho que é ilusório achar que a maioria vai consumir só 500 gramas por semana, porque na verdade não é isso, né? Do nosso hábito, da nossa vida, e a gente tem que pôr o pé no chão e tentar adaptar. Eu acho que, o feito não pode ser inimigo do perfeito, né? Digamos assim. Acho que nem sei se é assim que fala, mas... Então, assim, eu queria falar sobre os modos de preparo dessas carnes, né? Porque eu acho que isso também é uma coisa que pode diminuir o impacto que os compostos ruins relacionados à carne vermelha pode ter. Você citou o churrasco com carne bem passada, né? O churrasco que forma aquelas carvãozinho, né? Que tem gente que gosta muito, né? Uhum. E você pode dizer para a gente assim, qual a melhor maneira de preparo dessa carne? O que você sugere? Misturar essa carne com muitos vegetais para tentar diminuir as toxinas, né? Que os polifenóis possam ajudar a gente, o nosso fígado a desintoxicar. O que você sugere para a gente? Realmente, né, é uma prática do consumo do brasileiro mesmo, isso, né, não tem, é inquestionável, mas durante o tratamento é muito comum a recusa da carne vermelha,
Então, principalmente pelo paladar, a maioria não tolera. Então, isso é bom, porque o que eu sempre espero? Que depois esse paciente arraste esse hábito, né? Então, o tratamento, ele perdeu esse costume e depois ele arrasta isso. Então, eu sempre espero que isso aconteça, mas realmente não é uma realidade. Então, assim, formas de preparo, o que a gente pode fazer? Então, é a carne cozida, não digo carne crua. A carne crua, se o paciente não estiver em tratamento quimioterápico, então ela pode ser consumida, vai o quibe, carpaccio, então pode ser consumida também, a gente ameniza essas toxinas, paciente fora de tratamento quimioterápico. Ou ela pode ser cozida e grelhada, né, de forma que não haja aquela liberação de acroleína que a gente chama de todas essas substâncias. Então, por exemplo, você vai usar uma air fryer, então nunca deixar a carne chegar nesse ponto, né, de torrar. Então, dá aquela grelhadinha, que não precisa ser também mal passado, ou a forma de cozido, ensopado, né, também a gente, né, acho que é tolerável. Mas eu acho bastante 500 gramas por semana, porque a gente está falando do produto preparado, a gente não está falando do produto cru, né? Então, é bastante. Amanda, você quer começar lendo as perguntas? Bom, tiveram muitas perguntas sobre chás, mas só como a gente começou a falar sobre a carne, teve um comentário sobre a carne de porco, né? Se ela seria benéfica, se não teria nenhum problema, e um comentário também sobre a carne de proteína vegetal, seria vegetariano. A carne suína, ela é muito parecida em termos de poder carcinogênico com a carne vermelha, mas ainda não tanto igual a carne vermelha. Então, pode ser consumida, né, alternar com o frango e peixe, ou ovo, né? Então, acho que a gente tem aí, por exemplo, para os não, né, para quem consome a proteína animal, então essas 4 opções, acho que a gente está bem munido de proteína. E aquele paciente vegetariano que quer consumir a carne vegetal, tudo bem, a carne normalmente é a base de soja, então pode ser consumida também, não tem problema. Aliás, tem um mito também com relação à soja, né? Você gostaria de comentar um pouquinho? Para que eu fui falar da soja, né? Tem principalmente em relação a cânceres do tipo hormonal, né? Então, assim, hoje os estudos são muito inconclusivos, tem gente que defende o consumo, tem gente que proíbe o consumo, mas o nosso consumo é muito pequeno, e a soja não existe relação, né? Então, pode ser consumida sim, né? Acho que a gente está falando, a maioria dos estudos, né, que eu vejo em relação à soja e tratamento de câncer são em asiáticos, que têm um consumo maior já do produto, né, então Coreia, China, Japão, e nunca por enquanto não se encontrou relação. Então, eu não excluo soja não da rotina dos pacientes, diferente dos fitoterápicos contendo isoflavona, né, então são coisas diferentes, o próprio alimento, ok, podem ser consumidos. Bom, a gente teve, no começo, tiveram muitas dúvidas com relação aos chás, principalmente ao chá verde, que ele é tão estimulado, né, a ser tomado, então acho que algumas pessoas ficaram surpresas com a recomendação de não consumir em excesso, talvez, né? Uhum. E também dúvida, então você poderia explicar um pouquinho mais sobre a questão do chá verde, por que não? A gente fala assim, de excesso, né? Não é porque tomou um golinho do chá que vai reduzir o efeito da medicação, mas são chás que ainda não são coisas que a gente tem muito claro na nossa rotina, né? Então, na via das dúvidas,
restrinja, evite o consumo exagerado, principalmente, né, os orientais, que tem o consumo aí do chá verde mais forte na rotina, no almoço, no jantar, né? Então, são chás que podem ter potencial de interação com droga, com medicamento, né? Então, por exemplo, o tamoxifeno com a erva de São João, aquela fruta, a toranja, né, que é o grapefruit. Então, é uma frutinha que a gente não consome normalmente na nossa rotina, mas tem interação também. Então, são coisas que não estão na nossa rotina. Mas o chá verde, claro, mas por via das dúvidas, é melhor excluir, né? E aí, terminando o tratamento, ok, volta o consumo, né? Então, não é uma coisa difícil. Agora, um fato que aconteceu essa semana foi um caso de um paciente, de uns amigos meus do HC. A paciente começou a tomar aqueles compostos, chá, 50 ervas, né, medicação fitoterápica por conta para emagrecer, e ela teve uma hepatite fulminante, ou seja, o fígado dela, assim, acabou, e está na fila do transplante. Então, a gente tem que tomar cuidado com as ervas, principalmente, né, não na forma de chá, porque a gente não extrai tanto, mas os comprimidos, os extratos. Então, por isso que eu falei, nada de ir nessas lojas a granel e sair comprando chá seca-barriga, chá detox, né? Então, isso durante tratamento na vida da gente, a gente não tem que consumir essas poliervas que são vendidas por aí, tá bom? Então, é muito perigoso. Na verdade, a gente não pode garantir o que tem ali dentro, né? A gente tem muita adulteração, coisas são armazenadas inadequadamente, ali cria fungo, bactérias, né? Eu e a Amanda, a gente também viu uma paciente fazer uma hepatite fulminante por um composto, um diagnóstico recente de câncer de mama, e ela atrasou todo o tratamento dela por causa da hepatite, não pôde fazer a quimio. Então, isso é raro, mas acontece, né? Então, a gente não quer que aconteça com a gente. Pode acontecer, principalmente paciente transplantado, né? Durante, por exemplo, processo de pega de medula, paciente... a gente tem que tomar cuidado porque esses produtos carregam os fungos, então castanhas, as ervas, isso a gente precisa tirar da rotina desses pacientes. Acho que não é muito a nossa realidade, mas, né, vale a pena falar disso, que fungo também. E aí, há um trabalhão danado para vocês tratarem a questão. Tratarem os fungos, né? A gente sabe que tem, por exemplo, tem uma pergunta aqui, se o chá verde não é anti-inflamatório, por que não poderia usar, né? A gente está falando aqui que ele não deve ser usado, igual a Denise falou, para pacientes em tratamento por conta de interação medicamentosa. Então, a gente tem muitos remédios que são anti-inflamatórios, mas que também não podem ser usados na quimioterapia. Fora da quimioterapia, fora de tratamento, é outra situação. E, na dúvida, acho que sempre perguntar, né, para o nutricionista, para o médico. Se o médico não souber, que às vezes a gente não sabe, a gente pergunta para o nutricionista. E ela porque a quimioterapia, o medicamento, a quimioterapia está ali para causar uma inflamação, né? A gente precisa desse processo, e não é o momento da gente querer parar a inflamação, né? Então, compostos antioxidantes, a gente precisa tomar cuidado durante o tratamento com quimio. Excesso de vitamina C, a gente não precisa disso. A gente tem estudos, né, Denise, mostrando que prejudicam e aumentam a mortalidade pessoas que tomam vitaminas com vitamina C, vitamina E, durante a quimioterapia. Elas morrem mais, elas não curam menos do que aquelas que não tomam. Então, realmente é um assunto que a gente gosta de bater bastante, porque a gente sabe que a automedicação nessa área, ela é presente e deve ser evitada, né? O médico tem que saber. Principalmente com Covid, o que você mais vê na farmácia é vitamina D, né? Então, o pessoal tomando vitamina D sem critério nenhum, vitamina D, não pode, né? A gente sabe que pode ser prejudicial, então não faz sentido. Vitamina C, que a farmácia é 1 grama de vitamina C, isso é um exagero, sai tudo no xixi. Além de dinheiro, a gente tem o risco, né? Então, a gente não pode deixar o paciente comprar por conta e tomar por conta. Metade dos meus pacientes já chegam tomando vitamina, mais ou menos isso.
Tem uma pergunta aqui, acho que é perguntando se você acha que o queijo, prato ou mussarela é considerado embutido. Tá? Não, não entra os embutidos. Boa pergunta essa. Né? Então, os queijos, eles só sofrem, só tem o que? O fermento lácteo, né? Então, podem ser consumidos, né? Por exemplo, durante tratamento em químio, eu peço sempre para comprar a peça do queijo, o queijo inteiro, porque quanto mais manipulado isso, mais risco a gente tem para o paciente de uma contaminação cruzada. Então, ele compra a peça inteira com o selo do Ministério da Agricultura e está tudo certo, os queijos podem ser consumidos. Denise, tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante. A gente sabe da importância da proteína, né, na alimentação dos pacientes, que inclusive pacientes que perdem massa muscular, eles ficam mais sujeitos a menor sobrevida, né? Está diretamente relacionada a melhor desfechos de tratamento e de maior tempo de vida aquele paciente que tem mais massa muscular. E se você tem que comer menos carne, a pergunta é, o que fazer com o paciente que precisa de proteína, se é indicado algum suplemento, claro que sempre com prescrição, mas o que você fala para os seus pacientes? É muito comum, né? A maioria dos pacientes, durante tratamento, o próprio idoso que não tem patologia nenhuma associada, passa a comer menos proteína, né? Então, e tem gente mesmo, até jovens, que não tem esse hábito. Então, aí a gente pode utilizar um suplemento, sim. Existem uma gama de suplementos no mercado, então, por exemplo, aquele suplemento que tem a porção da proteína, ou aquele suplemento que tem um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de gordura boa junto, né? Então, a gente tem muitas opções e é muito comum eu entrar com a suplementação. Eu acho que não existe nenhuma ideal. O que eu sempre tento trabalhar é aquela com que o paciente vai aceitar melhor, que ele vai conseguir aderir ao tratamento, mas é muito comum. A maioria precisa, sim, de uma suplementação, que é esse estado, né, de caquexia, sarcopenia, essa coisa de perda muscular é um desfecho muito ruim mesmo. Até o obeso sarcopênico a gente pode ter. Então, é um desfecho muito ruim. Com certeza. Tem Em último aqui... caso, a gente usa a sonda, né? Paciente que não consegue comer, pode precisar de um dispositivo para comer pela sondinha. Uma pergunta aqui da Patrícia, a vitamina C das frutas também é superficial. Eu acho que é um gancho para você falar da diferença do isolado do alimento inteiro, né? Acho que é bem interessante. Não, da alimentação a gente não faz restrição, né? Então, por exemplo, alimentos mais ricos em vitamina C, né? A laranja, a acerola, então isso tudo pode ser consumido normalmente. Por exemplo, o que acontece muito com a cúrcuma. Então, existe o extrato da cúrcuma, que é o medicamento, que é muito mais poderoso do que você usar a cúrcuma na comida, como tempero. Então, são coisas diferentes. O próprio alimento eu não restringo, então pode ser consumido. Então, a vitamina C é diferente de você consumir o alimento fonte, de você utilizar o medicamento. Então, ok, os alimentos fontes podem ser sim. Denise, sobre o frango, teve uma pessoa que perguntou sobre peixe e frango, alguma restrição? Não tem. Restrição do peixe cru, né? Então, durante quimioterapia, peixe cru não é permitido, né? Pelo risco de altos contaminantes, porque é um produto fresco. Normalmente, por exemplo, vem a comida japonesa, é um peixe que não passou pelo processo de congelamento. Então, para de repente uma queda de imunidade, uma infecção oportunista, aí o paciente pode ter problema. Então, peixe cru eu restringo, mas consumo do peixe, né, em outras formas de preparo e o frango podem consumir normalmente. Denise, fala um pouquinho para a gente rapidinho sobre a dieta cetogênica, que qualquer pesquisa no Google vai cair nela, quando se põe câncer. Mas alguém perguntou? Não, eu que estou já fazendo a pergunta, que eu sei que muita gente tem essa dúvida também.
Tá, a dieta cetogênica, para quem não conhece, é aquela dieta em que a gente restringe praticamente toda a oferta do carboidrato. Então, ela é composta pela maior parte das gorduras, uma porção mediana de proteína e assim, uma porção muito mínima do carboidrato. Por quê? A gente quer que o paciente use a gordura como fonte de energia, né? Então, assim, ou em que situação que a gente usa a dieta cetogênica hoje, que já existe comprovação, né, nas convulsões de difícil controle. Então, por exemplo, pode ser associada a algum tipo de câncer, essas convulsões de difícil controle, ou aquele paciente com uma epilepsia de difícil controle com medicação. Então, nesses casos, a gente usa dieta cetogênica, né? Então, já trabalhei na área hospitalar, a gente tem bons resultados com eletroencefalo, então, assim, tem uma evolução muito boa. Mas, pelo fato de nutrir tumor, isso não existe. A dieta cetogênica, quando o paciente consegue seguir, porque é uma dieta muito restrita, assim, muito complicada, o paciente passa mal, de difícil adesão, né, o paciente perde peso, perde massa magra e tem um desfecho pior do que você deixar uma alimentação mais balanceada. Então, para o câncer, a dieta cetogênica, né, salvo a questão relacionada à crise convulsiva, não está indicada. E uma questão também é lembrar que a célula do câncer ela é tão esperta, que se não tiver açúcar, ela vai se alimentar da proteína, e se não tiver proteína, ela vai se alimentar da gordura. Então, não adianta cortar o açúcar. O pessoal fala, quando eu faço PET scan, eu faço a dieta, né, sem o carboidrato. Então, é por isso que o açúcar alimenta o câncer, mas não. Né? Então, qualquer nutriente ali está nutrindo todas as células, seja a célula do câncer ou seja a célula saudável. Então, não vamos pensar em dieta cetogênica, não. E é muito difícil de fazer, ninguém consegue, viu? Pelo menos por muito tempo, né? Pelo menos os meus pacientes que conseguem aderir à dieta cetogênica é criança. Por quê? Porque aí a mãe controla, né? Então, acesso e existem dietas interais cetogênicas, né? Então, suplemento para dieta cetogênica. Então, as crianças e, assim, tem um bom resultado também, né? Mas são os que têm maior adesão, aí são as crianças. E falando em coisas da internet, e o jejum intermitente? Ah, boa! Essa é mesmo, me perguntou. Bom, jejum intermitente. A maioria dos pacientes realizam o jejum pensando na perda de peso, né? Mas para que serve o jejum? Então, o jejum serve para limitar a janela alimentar. Então, por exemplo, ao invés de eu comer das 8 da manhã às 8 da noite, eu vou comer num intervalo menor. Só que se você é um paciente que dentro dessa janela alimentar reduzida, você consegue consumir o que você precisa, o que você não precisa, até mais calorias, esse jejum não adianta. Então, ele só serve para isso, para reduzir o seu tempo de comer, e você acaba consumindo menos calorias. Mas se você é uma pessoa esperta e nesse intervalo você consome muito, não adianta, você vai continuar ganhando peso. Né? Dieta para perda de peso, qual que é? É aquela que a gente consegue déficit calórico, ou seja, se eu gasto 1.500 calorias por dia e eu consumo 1.400, eu vou conseguir ter perda de peso. Caso contrário, não. Se eu consumir 1.600, 1.700, eu vou continuar ganhando. Então, jejum intermitente, eu, assim, não uso muito na prática, porque para quem é compulsivo, às vezes a gente piora a compulsão alimentar, principalmente por doce. A pessoa fica tão agoniada de que vai chegar a hora dela fazer o jejum, de que ela só vai poder comer daqui a não sei quanto tempo, que aí ela ataca tudo. Né? Então, faz aquele prato monstruoso e come 1.500 calorias numa refeição. Então, eu tenho bastante caso assim. Tem algumas pessoas que é natural fazer jejum intermitente, né? Tem gente que não gosta de tomar café da manhã, espera comer mais tarde. E aí, se a pessoa conseguir manter todos os nutrientes nessa janela, igual você explicou, eu acho que não tem problema. Sim,
Claro, tem gente que já está acostumado. Tem gente que... Eu adoro café da manhã, não sei como isso acontece, mas com alguém, mas eu sei que existe gente que não gosta. Muita gente não tem fome pela manhã, ou, por exemplo, o paciente que está inapetente durante o tratamento, então ele já faz jejum por conta. Se deixar, né, vai sem comer. Começa a perder muito peso, e aí perde o quê? Músculo, principalmente. Então, é uma perda de peso, assim, muito ruim. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, no paciente, assim, recebendo aquela medicação que a gente sabe que vai ter um colateral, né, bem agressivo, então a gente precisa tomar cuidado. Tem um comentário aqui, a pessoa perguntando se essas recomendações ela é maior para quem está tratando ou para quem já passou. Eu acho que ela é maior para quem está tratando, porque a Denise ela trouxe muitas questões relacionadas a interações, né, e coisas. A gente vai fazer o seguinte, a gente faz uma outra live só sobre recomendações para quem já tratou e para prevenção de câncer. Eu acho que é bem interessante, porque também deve ter outro top 12 aí de coisas para serem faladas. O top 20. Ou 20, aí não tem fim, né? É uma coisa. Mas, por exemplo, eu quis abordar, por exemplo, os três primeiros tops, né? Então, ganho de peso, atividade física e saúde intestinal, isso está ligado muito no pós-tratamento. Uhum. Sim. O ganho de peso que eu atendo é tudo no pós. E lembrar que às vezes esse controle de peso, assim, 5% do peso que você perde, 15%, 5% você já diminui uma esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado. Para quem pesa 100 quilos, perder 5, você já consegue melhorar a saúde. Então, às vezes você põe uma meta lá de 40 quilos, 30 quilos, e não precisa ser tanto, né? Pode ser uma coisa mais, mais metas mais reais, né? Mais pé no chão. Palpáveis, né? E o ganho de peso, a gente, principalmente, né, na aula da doutora Melissa, ela abordou também a questão do ganho de peso na receita da doença. Diagnóstico, né? Então, a gente precisa... Gente, acho que nós vamos ter que encerrar, né, Amanda? Porque já tem 1 hora de live. Já deu 1 hora? Já deu 1 hora. É que o tema é super interessante. Né? A gente vai marcar outra ainda para esse ano. A gente está fazendo essas aulas todo mês, né, com temas interessantes. E aí a gente vai, eu e a Amanda, a gente tem enviado os convites, né, e a Oncologia DOR divulga também. E a gente vai fazer no próximo mês, a gente passa para vocês as próximas datas. Denise, vários parabéns aqui para você no chat. Várias pessoas adoraram, e nós também. Você, além de ser extremamente simpática, tem um conhecimento muito grande e só agregou aqui ao nosso encontro. Amanda. Feliz também. Excelente, excelente. Muito didática, com um jeito de ensinar que todo mundo entende, né? Eu acho que foi bem acessível a aula para todos que assistiram. Parabéns. Tá, gente, boa noite para vocês. Obrigada a todos. Obrigada a todos.